Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, um podcast criado para quebrar os tabus da medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts desse podcast e junto com a minha maravilhosa, deusa, perfeita, noiva Gabi, que é empreendedora, neonatologista e mãe do Zen, somos hosts aqui do DesconstruCast. E a sua choinha, amor. E minha choinha, Ah, o você mais viu, né? importante. Casal Que, choinhos. que apresentação, assim, bem Natural, né? natural, veio total da cabeça dele. A gente faz essa piada todo episódio. Acho que Sejam no- bem-vindos, pessoal. No 100º episódio, a gente talvez tenha que criar uma coisa nova. Mas até Exato. lá. Até lá vai ser esposa, vai dar um. É, Vai dar uma vai a gente vai mudando, vai vai mudando. incrementando. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Laura França Gerard, também conhecida pelos seus mais íntimos como Neuro.ped, que vai contar pra gente como ela conseguiu dar conta de residência, eu vou até ler aqui, É Instagram, muita coisa. mestrado e ainda dar conta de um casamento, né, amor? Eu já entendi por que você trouxe ela aqui, né? Na verdade vai ser papo só sobre casamento e cerimonialista. E assim, às vezes eu fico pensando, né? Eu reclamando aqui com o Bernardo, tipo, ai, nossa, onde a gente vai arranjar tempo pra organizar isso aí? É muita reunião, é muita coisa. Aí eu lembro, eu falo, gente, a Laura fez isso na residência. Então, a gente tem que dar conta, Temos amor. que dar Dá conta. conta. Laura, seja muito bem-vinda. É um Obrigada, prazer te ter gente. aqui. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Ai, que coisa boa. Mas agora falando sério, o tema do nosso podcast é que muitas vezes a gente fala sobre ser produtivo na faculdade, na vida como recém-formado, e às vezes a gente ignora que durante a residência a gente também vai ter alguns desafios. E eu acho que nada melhor para a gente entender como superar esses desafios ouvindo de quem já passou por isso e criou suas próprias soluções, né? Exatamente. Então, vamos começar. Queria que, Laura, você contasse um pouquinho pra gente da sua história, da sua formação, de onde você é, o sotaque, acho que já vai Né? entregar Vai já entregar já. rapidinho. Então, é engraçado que vindo para cá eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou acrescentar, né? Tanta gente legal já passou por aqui. E aí, a gente conversando, eu lembrei do almoço, a gente conversando ontem, que a minha história, apesar de muita gente vai entender o que eu tô falando, ela é um pouco diferente. Eu vim de família de médicos. A minha família, nós somos, sei lá, mais de 20 e tantos médicos. Meus pais são médicos, meus irmãos são médicos, meu marido é médico, a família do meu marido é toda de médico. Então, eu cresci sempre no meio médico. Eu fui para o hospital muito cedo, acompanhar a cirurgia do meu pai, acompanhar a minha mãe no consultório. Então, eu cresci nesse meio. Então, a medicina já faz parte da minha vida há muito tempo. E eu sempre vi meus pais correndo muito atrás daquilo que eles queriam. Então, eu saí de casa muito nova. Eu tinha 15 anos de idade, 15, 16. Fiz parte do meu ensino médio fora. Morei nos Estados Unidos, depois fui para o Canadá. Voltei já para o cursinho, já querendo medicina. E quando eu entrei, eu fiz faculdade de medicina de Barbacena, em Minas. E eu entrei, eu falei, eu vou fazer psiquiatria infantil e vou ser psiquiatra infantil. Primeiro período, estava decidida. Batido martelo. Já. Bati- Desde martelo. sempre você pensou em fazer psiquiatria infantil, Era então. psiquiatria infantil. Gente. E lá em Barbacena a gente tem um contato com a psiquiatria muito grande. Então, eu sempre, assim, tudo de psiquiatria, acompanhando psiquiatria, tudo. E aí, quando eu estava no 6º ano, me apareceu, assim, do nada, eu falei, gente, e a Neuroped? Por que não? Gente. Aí todo mundo ficou, tipo, super espantado, assim, minha família, meus amigos, tipo, Laura, mas... Na última, aos 48 Aos do segundo ano. 48 do segundo tempo. Eu lembro quando eu vim fazer a entrevista aqui, da PED, na Santa Casa, que aí um dos chefes lá da Santa Casa abriu meu currículo, aí ele deu umas 3 folheadas, assim, aí ele olhou pra mim. Menina, você tá no lugar certo? Ah, meu Deus. Porque só tem psiquiatria aqui no seu currículo, você tá fazendo prova pra pediatria. Aí eu falei, não, é porque eu mudei, eu resolvi fazer neurologia infantil, tudo mais. Então, assim, eu sempre fui muito decidida no que eu queria, acabei, assim, mudando um pouco de área, mas a psiquiatria infantil e a neuroinfantil ainda se encontram muito, né? Muito, é isso que eu ia falar. E aí também já entrei na PED, decidida, assim, vou fazer neurologia infantil. Meu pai é neurocirurgião, mas neuroclínico também. E meu irmão também é minha mãe é pediatra. Então Olha, juntou. É bom que já dá pra resolver a vida toda Sem neurológica dúvida. dentro de casa, O né? almoço lá em casa é tipo Grey's Anatomy, sabe? Discussão de casos, então assim... Mostrando imagem. Exatamente. Então, Sessão assim, clínica, não é almoço. né? Exatamente. Legal. Mas eu acho que antes da gente passar pro próximo assunto, eu acho que vale a gente esmiuçar, porque teve um detalhe que me chamou muita atenção aqui na frase da Laura,
que é o exemplo dentro de casa, né? Que o exemplo, às vezes, ele pode ser muito ruim ou muito bom. Exato. Tipo, Uhum. eu tenho vários amigos que têm pais médicos e, pelo exemplo dentro de casa, eles definiram que eles Não queriam vão fazer de queriam jeito medicina, nenhum ser exatamente. médicos. Às vezes pela rotina, às vezes pela ausência, às vezes por outros motivos, mas muitos definiram que não queriam isso aí. E no seu caso foi o contrário, Foi o né? contrário. Eu vi desde de nova, assim, principalmente meu pai, ele tem uma paixão muito grande pela medicina, uma paixão muito grande pelo que a medicina proporcionou a ele. Então, eles são vários irmãos e conseguiram crescer dentro da medicina, não só ele. E a paixão mesmo pelo que ele escolheu, pela neuro. Então, eu via tudo que a medicina e a neurologia proporcionou para os meus pais, para os meus irmãos. Não vou falar que eu nunca tive dúvida, assim, mas será que eu vou fazer mesmo? Até surge dúvida assim, gente, será que eu tô fazendo isso porque Eu tô meus sendo pais influenciado são, aqui, né? sabe? Será que é só Será seguindo que, a será mesma que eu rota? nunca, sabe, minha cabeça tá tão fechada? E não. Meu pai sempre falou comigo assim, filha, planeje, comece a colocar em execução e realize seus sonhos. Mas comece a planejar. Então, eu lembro que na minha formatura, eu fui uma das que falou no dia, e meu pai sempre bateu muito na cabeça, assim, pra mim, tipo, tem que pensar, pensa no seu futuro. Porque a gente tem que planejar. E não é aquela coisa, todos os dias vou acordar, não, mas é a longo prazo mesmo. Isso ele sempre me ensinou, sabe? Então, assim, foi pensando a esse longo prazo, vendo um exemplo dentro de casa, o tanto que a medicina foi boa para os meus pais, o tanto que eles são felizes dentro do que eles escolheram, que eu falei, olha, eu vou ser feliz nisso também. E eu cresci nesse meio, claro que teve influência, Sim, com certeza. mas foi uma influência boa. Exatamente. Eles são muito felizes na escolha deles. A gente vê isso muito na PED, né, Gabi? A pessoa que fala, a PED não vale a pena, a pediatria é muito ruim. Isso que eu ia te perguntar, E inclusive. eu vi isso dentro de casa não sendo. Com relação à sua mãe, Exatamente. assim, né? Ela era uma pessoa feliz com a escolha Exatamente. dela. O X dela foi certo, do meu pai também. Eu falei, não, eu vou ser feliz igual eles são. E não é só pela influência, claro que teve. Mas eu consegui realizar todas as minhas vontades e eu não escolhi neurologia infantil por causa deles. Isso eles sempre deixaram muito aberto lá em casa. Olha, vocês vão fazer o que vocês quiserem, a especialização, e acabou batendo mesmo. Eu acho que um pouco a paixão deles passou pra gente também. Com certeza. E essa questão do planejamento que você trouxe do seu pai, o meu também bate muito nessa tecla desde sempre, a vida toda. Mas é porque no final do dia é a história da Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho vai servir. Então, se você quer agarrar as oportunidades certas que surgem no seu caminho, se você quer ser o protagonista da sua história, você tem que saber e assumir esse papel de planejar mesmo o seu futuro para saber para onde você tá indo. Porque senão qualquer coisa que aparecer, você vai pegar e achar que tá no caminho certo. Exato. E a gente tem que tomar cuidado com os estigmas, né? Porque, na verdade, muitas vezes a gente toma conclusões precipitadas baseadas na realidade de uma pessoa e você ignora todo o contexto. Então, por exemplo, então pediatra vive de plantão. Essa especialidade é ótima ou ruim, baseado num exemplo que você teve, que às vezes foi um exemplo ruim, uma pessoa que, vamos dizer assim, não marcou o X certo e não se encontrou dentro da especialidade. E aí você passa a assumir que toda aquela especialidade não presta e que todo profissional é igual. Exatamente. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o exemplo, tanto os bons, porque às vezes você fala, nossa, é mil maravilhas, é tudo perfeito, é só rosas, sendo que você não está olhando o bastidor daquela pessoa, mas também tomar cuidado com principalmente os exemplos ruins, que a gente sabe que existem na medicina, né? Eu lembro na palestra lá do ingresso esse final de semana, né, Gabi, que a sua palestra, você falou do que o Bernardo mais te admirava, que é essa questão da conversa, da empatia. E aí eu saí da palestra super inspirada, pensando, meu Deus, o que as pessoas acham de mim? Eu fui perguntar meu marido, minhas amigas, e elas bateram muito a tecla nisso. Você sempre foi muito decidida no que você queria. E muitas vezes, até essa parte do ser decidida nem sempre foi tão bom pra mim. Sim. Porque parece que eu já tinha tantas coisas planejadas. Eu vou ser médica, eu vou fazer isso, eu vou voltar pra minha cidade, sempre quis voltar. E eu vou casar, e eu quero filhos. E sempre fui muito... Mas muitas das minhas amigas me pedem conselho exatamente por causa disso. Então, assim, Laura, me ajuda, eu não consigo resolver, eu não saio do lugar, eu tô parada, você já tá lá na frente e eu ainda tô aqui. A minha melhor amiga de residência, ela vai escutar isso, ela chama Gabi também. Olha! Eu e a Gabi, a gente sempre conversou disso, eu sempre puxei muito a orelha dela. Porque eu falei, amiga, você tem que planejar e sair daquilo, não basta só planejar.
Pôr A em gente, prática, né? a gente precisa pôr em prática. Então, ela sempre quis fazer muita coisa e ela sempre teve muito medo. Ai, mas se eu for, mas se eu for, mas se eu for. Para de pensar o se e começa a pôr em prática aquilo que você quer, sair do lugar. Porque um planejamento, ele só é um planejamento que funciona se ele deixa de ser um planejamento e vira Exatamente. ação, É. né? Vira prática. Eu achei de uma genialidade uma frase sua ontem, que eu nunca tinha ouvido alguém falar, mas eu achei fantástico, que é quando ela se definiu em relação ao planejamento. Você falou que você é muito organizada no longo prazo Isso. e não tão Nada organizada organizado no no curto curto. prazo. Mas faz muito sentido, e porque pensa que o longo prazo é como se fosse a direção que eu vou. A direção é essa, então eu tenho que seguir isso, eu tenho que fazer isso. E muitas vezes a gente tem uma falsa percepção de que produtividade é aquela pessoa com 1 milhão de listas, com a mesa Exatamente, organizada, com é. não sei o quê, e não é Uhum. nada disso. Uhum. Produtividade é você estar alinhado com seus objetivos macro. Exatamente. Então você colocou o seu objetivo de carreira, o seu objetivo de família, o seu objetivo pessoal, e aí, normalmente, é uma consequência das ações no seu dia a dia serem conectadas com isso, né? Exatamente. A gente tem sempre que pensar, a gente tem sempre que refletir, o que eu tô fazendo hoje tá alinhado com aquilo que eu quero construir lá na frente? Se sim, isso é uma prioridade, se não, talvez isso aqui não seja uma prioridade, talvez isso aqui seja uma coisa secundária. Achei muito boa essa sacada. E o curto prazo, ele não vale muito se você não for pensar. Não Exato. adianta acordar às 5h30 e malhar, estudar, fazer tudo que você tem que fazer, mas lá no final... Aonde você quer chegar com Aonde isso? você quer chegar ou com você vai isso. chegar num lugar que você talvez não queria tanto. Exatamente, Isso eu achei animal, eu queria trazer aqui, porque esse Foi evento muito trouxe bom, muito... Muito insight. o evento foi muito bom. Muito. Eu saí de lá, assim, não conseguia nem dormir. Eu tava, nossa, eu tenho que resolver isso, tenho que fazer isso. Ontem eu passei que o eu dia tenho que todo assim pensar? também. Inclusive, recomendo ao pessoal que está acompanhando a gente, que principalmente está dentro dessa área de pediatria ou quer seguir esse caminho, manda uma mensagem lá no pediatra de consultório, @pediatra de consultório, e manda PDC 2023. Que já vamos começar a lista Que o de ingresso espera 2023 tá que tá. O povo tá mandando mensagem cobrando a ingresso gente 2023. já. Mal acabou um e a gente já tá sendo programando o outro. outro. Mas isso que é, assim que é bom, né? Mas legal, Laura. Vamos voltar aqui também um pouquinho e tentar entender, que eu gosto de entender os padrões das pessoas para a gente tentar levar alguns insights aí para os nossos ouvintes. Em relação à preparação para residência, você fez 2 residências, a primeira para pediatria, a segunda para neuroped. Como é que foi a sua preparação? Como é que você se organizava em meio a esse caos aí que a gente sabe que é a preparação? A primeira eu acho que foi até mais tranquila. Acho que todo mundo que está na faculdade, a gente acaba já se preparando, né? Eu vou acabar a faculdade e vou para a residência. Então, bem parecido com o que todo mundo fez, cursinho, fiz 2 anos de cursinho, estudei muito. Tenho essa questão de já estar em casa com os meus pais, meus irmãos já tinham passado por aquilo, eu sou a caçula. Então, muito conselho do que eu tinha que estudar, horas de estudo, foi assim. Tinha mentoria dentro de casa. Tinha né? mentoria dentro de casa, né? E foi tranquilo, assim, estudei muito, mas foi um período bom da minha vida. Eu consegui conciliar bem a faculdade, minha faculdade era uma faculdade que chegou no final, não era tão apertada, dava para estudar. Agora, a segunda foi... É mais difícil, né? Eu também tive exatamente essa impressão. Mesma coisa. Nossa, não eu é acho fácil. que até porque você desacostuma. Quando você tá na faculdade, você vai chegando no final, é inevitável você não falar de residência, você não estudar. Você faz parte daquele ciclo, né? Exatamente. É tipo assim, meio que formatura e estudo pra residência. Formatura e estudo pra residência. Quando você entra na residência... É residência. É residência. É uma vida diferente, né? A responsabilidade, eu acho que triplica. Assim como toda vez que a gente amadurece na vida com alguma coisa, a responsabilidade triplica. A única coisa que não para de crescer na gente, né? As medidas pros lados e a responsabilidade. Então, quando você tá na residência, é mais difícil você parar para focar em prova, voltar a pensar nisso. Então, eu senti também, eu tive essa dificuldade de, estudar para residência. Tanto que eu comecei a estudar mesmo faltando poucos meses, assim, para a prova. Não foi aquele estudo de 2 eu tive anos. a dificuldade de que, como eu queria neurologia infantil e eu queria vir para São Paulo, na PED eu passei em São Paulo, mas por questões pessoais eu optei por ficar em Belo Horizonte. Eu fiz residência de pediatria, uma curiosidade, no mesmo lugar que minha mãe fez. Olha, que demais. Bacana. Então, tinha essa questão também, sabe? É um lugar que eu queria, até porque é a história da minha mãe. Sim, então, eu queria... um lado emocional envolvido também. E aí eu optei por ficar lá, mas
para a neuro, eu queria vir para São Paulo, ou São Paulo capital, ou Campinas, ou Ribeirão, que foi para onde eu fui. E todas as provas aqui de neurologia infantil, elas são divididas em metade PED e metade neuro. Neuroadulto. Neuroadulto. Oh, É bem diferente. Então, além de estar Desafiador. estudando aquilo que eu via todos os dias, que era a PED, eu tinha que parar para sentar e estudar neuro. Então, assim, eu tinha que conciliar. E foi até um momento da minha vida em que eu acho que eu consegui colocar em prática essa questão do dia a dia, de acordar, ir para o plantão e chegar e falar, eu tenho que estudar. Então, muita gente pergunta, Laura, como que você conseguiu? Porque a residência de pediatria onde eu fiz era muito puxada. E aí eu falava, gente, eu chegava, foi uma época que eu vivi de iFood, desorganizada em questão de casa e tudo mais, conseguia ver muito pouco o meu marido, que na época era meu namorado, conseguia ir muito pouco ver meus pais, mas todo horário que eu tinha, eu estava estudando. E faz muito sentido com o que você fala, né? Porque o pessoal tem muito essa questão de, tem que ser equilibrado, tem que ser tudo perfeito. Mas, na verdade, é o desequilíbrio de curto prazo para você buscar o seu equilíbrio de longo prazo. E faz parte. E eu conseguia me equilibrar, sim. Muita gente pergunta. A gente vê muita questão de estudo hoje. Estuda assim, faça assim para estudar. Eu sempre falo assim, quando alguém me pergunta, me dá uma dica de como você fez para estudar. Eu descobre sozinho. Senta. E vai. Exatamente. Você vai descobrir. Se você vai conseguir estudar 60 minutos, 3 horas direto, se você tem que parar de 60 minutos, ou se você consegue direto, é o seu corpo, é a sua cabeça que vai te dizer. Não sou eu que vai falar, olha, pra mim funciona assim. Sim. Não, pra muita gente não funciona assim. E cada um tem o seu método, né? Exatamente. Então, é descobrir o seu método de estudo, você descobrir o seu e colocar em prática. Aí vai. Aí você vai estudar, sentar lá e correr atrás daquilo. Então, a gente falou muito disso com a Bela também, com a Bela Ortopedia, que veio aqui esses dias, né? Inclusive, o episódio dela tá sensacional para as meninas aí que querem residência cirúrgica. Mas, assim, eu acho que a palavra aqui não é nem desequilíbrio ou desorganização, é obstinação. Exatamente. Você tem um objetivo a curto/longo prazo, médio prazo, que tá ali a sua prova, ela tem uma data, você quer passar. E independente das condições que você está vivendo, a prova vai acontecer. Então, você tem aquela organização na sua cabeça e a obstinação mesmo de, olha, eu preciso estudar, se eu não estudar, eu não vou passar. E muita gente sofre com esse período. Exatamente. Fica, mas eu queria estar no casamento, eu queria estar vendo meus pais, eu queria estar com meu marido, eu queria, enfim, estar com os meus filhos. Mas eu acho que eu consegui passar por esse período sem grandes sofrimentos. E eu acho que isso fez diferença para mim. Porque eu coloquei e falei, olha, é isso que eu quero. Eu quero acabar a residência de PED e eu quero entrar direto. Então, isso aqui não é um sofrimento para mim. Eu estar aqui cansada. Você sabia que era algo temporário. Exatamente. Né? É uma construção. Não exatamente. É um período da minha vida que eu vou ter que fazer isso para concluir lá na frente e falar, nossa, ainda bem que eu fiz. E hoje, depois de 2 residências, eu falei, nossa, ainda bem que eu passei por esse período. Exatamente. Porque valeu a pena. Então, não era, mas eu queria estar lá. Não, eu queria estar aqui. Eu queria estar aqui agora, sentada na mesa, estudando neurologia, porque é isso que eu quero fazer. Então, se você sabe o que você quer, pare de sofrer com o e se, sabe? Coloque em prática o que você quer. E com o processo, né? Porque se você sabe onde você quer chegar, entenda que você vai ter que passar por um processo. É inevitável. Você pode passar por esse processo sofrendo, Exatamente. Ou você pode passar por esse processo de uma maneira mais leve, com a sua cabeça tranquila, em saber que, eu estou dando o meu melhor pra chegar lá no meu objetivo final. Exatamente. E assim, parece que funciona bem melhor, no final das contas. Com certeza. Eu acho que, se a gente pudesse resumir aqui, eu fiquei pensando quando você estava falando, acho que você seguiu mais ou menos uns 3 princípios. Primeiro que, principalmente para a primeira residência, você conversou muito com quem já tinha feito o que você queria fazer. Então, seus pares, seus familiares ali que já viveram a residência, e você foi atrás dessas informações, como eles tinham feito. Só que você não pegou aquilo e usou como uma receita de bolo. Fulano fez assim, então eu vou replicar exatamente, eu vou estudar 40 minutos, 20 minutos. Não, você foi colocando em prática e descobrindo aquilo que melhor funcionava para você. E terceiro, você comprou aquela ideia ali, né? Porque de nada adianta os 2 primeiros. Sim. Se você não se dedicar, se você não fizer a sua parte, com melhor que seja seu método, por melhor que seja a sua capacidade, por melhor que seja, sei lá, a sua formação, não adianta. Não existe aprovação em residência hoje no Brasil sem você cumprir o mínimo, sem você se dedicar, se entregar e sem abdicar de algumas coisas. Eu acho que nada na nossa vida, né? Exatamente. A gente não pode colocar a responsabilidade na mão de terceiros nunca. Porque se a gente quer chegar
em qualquer ponto, independente da gente estar falando de carreira, família, depende da gente. Então, a gente constrói o nosso relacionamento, a gente constrói o nosso estudo, a nossa profissão. Exatamente. Então, você pode até conversar com pessoas, né? Ah, então, seguinte, como você fez? Como foi? Me Qual dá a sua uma experiência, dica, né? Foi bom, não foi? Me conta, porque eu posso usar isso e aplicar pra minha Mas realidade. no final, é igual aquela coisa de que a melhor residência pra você, às vezes, não é a melhor residência pra Com mim. certeza. Mas- Especialidade, Exatamente. carreira, Então, assim, caminho. conversar vale a pena, mas você tem que. Não dá pra fazer. Você tem que decidir. Eu Você. vou fazer igual a Gabi. Não. Exato. Não dá. Não funciona assim. Você tem que colher as experiências e parar e falar qual que vai ser o melhor pra mim. E aí dá certo. Boa. E para R+, tem um detalhe que é... Isso aí eu não sabia dessa questão da neurologia. A prova de neuro, acho que é a mais difícil, porque mais difícil, você não faz só a prova de pediatria. Todas as outras SUPs da PED, você São faz PED, só a prova de pediatria. Exato. Então, você tá acostumado. É até mais tranquila em relação à prova, você estudar pro R+, pelo menos pra mim. Foi mais tranquilo. Que é aquilo que você porque tá é vendo só no dia a dia. aquilo que a gente vê no dia a dia, entendeu? Eu, de repente, tive que começar a estudar algo que já tinha 2 anos que eu não pegava pra estudar. Na mentoria, a gente tem também programas de R+, né? Pediatria, clínica médica, cirurgia e endoscopia. E a endoscopia, ela tem justamente esse padrão porque, além de... Você pode acessar tanto via clínica como via cirurgia, e metade da prova é clínica, metade é cirurgia. Então, tipo assim, teoricamente, você domina só 50% do conteúdo. Então, é um desafio também que o pessoal enfrenta lá e que, graças a Deus, a gente conseguiu encontrar uma metodologia ali para ajudar nesse processo. Fica a dica pra você, amor, agora, viu? Neuroped. Né? Vamos aí, ó. Ó, Lara, eu já vou contratar a minha mentora aqui, ó, pra Exatamente, fazer uma Neuroped. mentoria mais direcionada para quem quer neuroped. Afinal, é a sub mais concorrida da pediatria. A gente teve aluno, que, se eu não me engano, inclusive o nome dele é Rui. Ele foi aluno do nosso programa de R+, e ele foi o primeiro colocado, se eu não me engano, em todas as provas que ele fez aí. De neuroped, Ele foi, é muito bom, um salve aí pro Rui, não sei se ele tá acompanhando a gente. Tá vendo? Mas... E ele pode opinar e falar pra você que vale a pena você pensar nessa mentoria aí focada pra neuroped. Nós tínhamos tanto pediatras, tanto neurologistas. Eu tive colegas neurologistas mesmo. É muito legal essa... É uma dúvida, assim, será que eu faço neuro antes? Será que eu faço ped Te antes? perguntam muito isso, né? Muito, direto. Antigamente, em Minas, você podia fazer só ped. Por isso que eu fiz ped. Assim, nem foi por isso que eu sempre quis cuidar de criança. Então, a hora que me deu essa oportunidade, eu falei, não, vou só pro lado da criança mesmo. Mas muita gente pergunta, eu faço ped, eu faço neuro. Antes tinha essa questão da ped ser 2 anos, e hoje não. Tanto ped, tanto neuro são 3 anos. E a sub são 2 anos. Então, não faz tanta diferença, assim, para que lado que você vai em relação a tempo. Acho que faz em relação ao que você gosta mesmo. Meus colegas que são neuros trabalham na neuroadulto e na neuroped, e várias das minhas colegas trabalham como pediatras e como neurologistas infantis, então vai pelo... É o perfil de paciente, né? Você tem que pensar no perfil de paciente que você quer também. E uma vez passada essa fase difícil, né, de preparação para residência, conta um pouco mais pra gente de lá dentro da residência, esses projetos paralelos que foram surgindo. Vamos começar pelo @neuroped. Como é que começou? Foi no R1? O Neuroped começou no meu R1 de neuro, né? Foi no meu R3. Eu sempre quis abrir um Instagram profissional voltado para informação, sempre gostei muito de redes sociais. Só que por falta de tempo na pediatria, correria e também por querer ser neurologista infantil, eu falei, eu vou esperar. Vou esperar, e fiquei guardando. Eu falei, nossa, o dia que eu passar, eu vou abrir. E assim, logo que eu entrei na residência, eu já iniciei. Eu optei por colocar o Neuroped, fiquei super feliz porque acabou pegando. E comecei a colocar informações tanto de residência, currículo, como foi para mim, que ainda existe muito esse tabu. Gabi sabe de sair de uma faculdade lá do interior. E vim para fazer a USP. Num então, grande assim, centro, nossa, né? como você conseguiu? Então, assim, mostrando que não existe bicho de 7 cabeças em relação a isso. Não existe segredo, qualquer um consegue. E aí eu optei por iniciar o Instagram mais voltado para isso, mostrando o meu dia a dia de rotina, de plantão de ped, residência. E aí novas oportunidades foram surgindo. Assim que eu entrei na USP, já começou a questão do mestrado, me ofereceram a oportunidade. Mais um projeto paralelo. Mais um projeto. E que projeto, né? Porque tocar um mestrado junto com a residência. Foi desafio. puxado. Nossa, então. E aí acabou surgindo a oportunidade de fazer mestrado na área que eu mais gosto, dentro da neurologia infantil, que é a epilepsia infantil. Tanto que o meu chefe do mestrado, ele é neurocirurgião.
ele não é neurologista infantil, ele atua principalmente em cirurgia de epilepsia infantil. Uhum. E aí eu falei, não, é oportunidade, vou pegar. E aí comecei, né? Aquela correria, dia a dia, morando longe da família, final de semana, tendo que ir para Patos, voltando para Ribeirão, fazendo mestrado, aula, prova de mestrado, e dá certo. No final do dia, a gente vê que se a gente organizar direitinho, e para mim deu mais certo ainda fazendo junto. Isso é até engraçado de falar, porque muita gente fala, nossa, mas como que deu, né? Porque eu estava tudo ali, eu estava dentro da USP. E como eu tinha vontade de voltar para minha cidade, eu falei, ou é agora ou não é. Você não atrasou, né? Se eu tivesse esperado acabar a residência, Você- voltado para você minha não ia cidade, Talvez voltar, ele não voltar teria fazendo. feito. eu não teria feito. Então, foi a oportunidade que eu tinha. Então, eu Foi do jeito agarrei. que dava, né? Exatamente, agarrei a oportunidade no momento que dava para mim, por mais difícil que foi, tá sendo, mas foi a oportunidade que eu tinha, era a época certa, sabe? Existe um paradoxo, né, do planejamento, que assim, é óbvio que a gente é a favor do planejamento, todo mundo aqui se planeja, todo mundo aqui tem planos, objetivos, mas chega um momento que o planejamento ele começa a mais atrapalhar do que ajudar. Exatamente. Porque você fica naquela... O planejamento ele tem um perigo, que é o seguinte, quando você está planejando alguma coisa, você está se sentindo bem, porque parece que você está Tá avançando. progredindo. Só que, na verdade, muitas vezes aquilo ali é uma ilusão de progresso e você vai se alimentando daquele progresso e no final, se você ficar só planejando, Exatamente. não adianta, Não adianta. né? E aí as pessoas ficam lá, vão esperar o momento ideal, aí vai ser assim, Pra aí vai tudo, ser né? aquilo. Pra rede social, exatamente, para tudo. Começar a dar um primeiro plantão, rede social, iniciar um novo projeto, igual um mestrado. Então, assim, eu não pensei duas vezes. Eu lembro o dia que a minha chefe me ligou, meu afilhado tinha acabado de nascer. Eu estava dentro do hospital. Ela, Laura, estou te ligando porque surgiu a oportunidade de você fazer um mestrado voltado para a área de epilepsia. Você quer? Quero. Nem pensa, né? Porque se Só pensar vai, muito, só vai. desiste. Exatamente. Se você começar a pensar Tudo mas no nessa momento, vida, mas não vai tudo ter nessa tempo. vida, se quero. você pensar Vai. demais, nunca vai chegar o momento ideal pra você fazer as coisas. Porque as responsabilidades, como a gente falou no início, as responsabilidades vão só aumentando, entendeu? Então, talvez agora você voltou pra sua cidade, a distância seria um impeditivo. Exatamente. Aí depois você aí casou, aí depois você vai ser mãe, aí a maternidade, Exatamente. a somada profissão. Então, cada momento da nossa vida, a gente vai ter algum impeditivo. Não vai existir um momento que vai ser perfeito pra gente tocar nossos projetos, sejam eles pessoais ou profissionais. Acho que é isso, tem que meter a cara mesmo. Meteu o louco, Tem né? que como a gente meter o fala. louco. Eu comecei meu Instagram de uma maneira muito parecida com a sua, lógico, totalmente influenciada pela pessoa que tá sentada aqui do meu lado. Assim, eu sempre gostei muito de rede social também, mas nunca pensei em estar lá divulgando informação ou então conversando com pessoas, que é o que eu mais faço hoje, né? Talvez conversando com pessoas que querem passar pelo que eu já passei e incentivando essas pessoas. Achei uma frase que ela falou também no ingresso, que você falou, Laura, que eu gostei muito, eu nunca vou ser a pessoa que desencoraja alguém a fazer pediatria. Eu me vi muito nessa frase, porque eu penso exatamente da mesma maneira. Eu marquei o X certo, com certeza. Sou muito feliz fazendo o que eu faço. E eu nunca vou desencorajar uma pessoa como eu fui desencorajada. Exatamente. Porque é uma especialidade muito boa. E tem gente que procura a gente só pra isso. Só pra isso. Só Pra tipo, olha, ela ouvir. parece que tá feliz, deixa eu perguntar a ela. Exatamente isso. Faz todo sentido. E o Instagram tem muita influência hoje na nossa vida, né? Da mesma forma que ele é uma baita ferramenta, ele é uma baita oportunidade de crescimento, ele também traz uma baita responsabilidade, né? Sim. Como é que foi quando você começou o seu Instagram na residência, no seu primeiro ano ali? Como é que foi a recepção das pessoas que estavam ali ao seu redor? Não tem como falar que foi sempre boa, né? Nunca é, né? Nunca é. Eu acho que é igual você falou, o Instagram é uma ferramenta que, se a gente sabe usar, eu tô aqui graças ao Instagram. É isso que eu tava pensando agora. A gente se conheceu pelo Instagram. Então, assim, eu tô aqui pelo Instagram. Mas sempre tem, até dentro de casa. Meu pai é médico, né? Então, meu pai é antigo, assim, aquele médico que usa branco, vai trabalhar sempre com a mesma roupa. Aí, de repente, nossa, minha filha é médica, é neuro pela USP, tá lá falando no Instagram. Não, filha, para com isso. Médico bom não precisa disso. Médico bom não precisa de rede social, que bobagem. E não, assim, eu sempre quis mostrar para ele, e hoje, graças a Deus, ele vê esse lado bom, que o Instagram é uma ferramenta para encontrar novas pessoas, encontrar pessoas que têm o mesmo planejamento, ajudar.
E hoje, graças a Deus, até para o lado do consultório mesmo, para Ajuda chamar. muito, né? Então, dentro ali da residência, sempre tive amigas que têm também, começaram isso, até às vezes por incentivo meu. Começaram depois, estavam esperando acabar a residência, mas sempre tem aquela pessoa, nossa, pra quê? Blogueirinha, A fica residente ali, blogueira. fica ali Sabe a residente gravando, blogueira? pra que isso, né? Mas assim, isso a gente vai ter na vida toda, em tudo que a gente faz. Sempre, eu também Não falo é isso ser só na sempre. rede social. Vai ser no consultório, dentro do consultório, de um plantão, com um chefe, com um colega. Então, assim, se a gente for escutar sempre o não, a parte ruim, a gente não vai conseguir fluir. Então, eu sempre falo para minhas amigas que querem. Como que foi? O que você começou? Você perdeu a vergonha? Você foi lá falar, postar? Como que é isso? Só Começa, só flui. Só É igual flui. mestrado. Só abri a oportunidade e falei, Topei, vou começar. Coloquei um objetivo com aquilo e comecei, né? Exatamente. Aqui, ó, vou discordar da Laura aqui, alerta polêmica. Olha só, olha. Amor, que falta de educação. Falta de educação, né? Mas é discordar de uma forma positiva, olha só, você vai entender. Eu discordo quando você fala que você está aqui por conta do seu Instagram. Você está aqui por conta do seu trabalho e o Instagram foi só um meio. Porque Exatamente. Verdade. Isso teve uma história boa até que recente que aconteceu esse fim de semana, que a nossa vida não existe sorte. Existe você se expor e criar oportunidades para que a sorte te encontre de uma forma mais fácil. E aí, nesse fim de semana teve o Rock in Rio. Eu tenho um primo que não é primo de primeiro grau, mas é de, sei lá, segundo, terceiro grau, não sei direito. Um abraço, Theo Cante aí, não sei se ele vai ouvir esse podcast. E ele já está há muito tempo seguindo essa carreira de música, está fazendo o trabalho dele, já tem acho que uns 4, 5 anos. E o Post Malone estava tocando no Rock in Rio esse fim de semana. E o Post Malone, em todos os shows dele, ele tem chamado alguém da plateia para subir e tocar. E aí ele chegou cedo no Rock in Rio, acho que umas 5 horas antes, sei lá, do show, levou um cartaz, se preparou, ensaiou todas as músicas do Post Malone. Na primeira fila. E aí o que aconteceu? O Post Malone chamou ele, ele tocou com o Post Malone no Rock in Rio agora. E aí foi muito massa, que eu não sabia disso, eu soube isso ontem à noite, no final do dia. E aí conversei com a minha família e tudo mais, eles me contaram todos os perrengues. Ele verbalizou essa semana inteira no Twitter que ele ia subir no palco, que ia acontecer, que ia dar certo. Então aí tá a lei da atração na prática. E aí a gente vê lá alguns twitters, alguns retweets, nossa, que sorte, não sei o quê. Não foi sorte. Não é sorte. Não, eu vi essa publicação, eu acho que eu vi na Globo, tipo, o funk subiu, eu nem imaginava, assim, você vê que não ele foi criou a sorte dele. Exatamente. Ele criou a própria oportunidade e, obviamente, ele aumentou muito a chance dele ser e chamado, aceitar as oportunidades, Exato. né? Então, eu acho que a mesma coisa acontece com você. Se foi através do Instagram, se foi através do YouTube, se foi através do LinkedIn, nada importa. Mas é a lei dos grandes números. Quanto mais você cria oportunidade, quanto mais você se expõe, quanto mais você se desafia, quanto mais você enfrenta seus medos ali, a chance da sorte te encontrar aumenta muito. E eu acho que é legal a gente comentar também que existe sim essa coisa das redes sociais, principalmente na cabeça das pessoas mais velhas, né, de outra geração. Então, meu pai também tem muito isso. Instagram, rede social é coisa de médico charlatão. Sim. O Guinei, quando veio aqui, falou muito isso. Ele falou, olha, todo mundo tem esse pensamento, mas a gente tem muito médico bom e a gente só vai conseguir combater essa ideia de que o Instagram ou qualquer rede social é uma rede de médico charlatão, é médico que não é bem formado, se a gente colocar as pessoas boas também lá. Exato. Porque se a gente tiver só pessoas ruins, aí realmente a gente não vai ter como, né, mudar essa realidade. A partir do momento que a gente decide e assume essa responsabilidade de estar lá, de incentivar, de, sabe, fazer um trabalho decente, bem feito, a gente cria mesmo as oportunidades, a gente, enfim, se expõe da maneira e hoje correta. Tem muito médico E legal. hoje tem muito médico bom, muito conteúdo bom pra gente acompanhar. Recentemente teve até aquela polêmica, né? Não sei se vocês viram de um outro podcast, que uma influenciadora falou que quando ela foi escolher o médico de uma clínica, mandaram os 3 perfis de rede social para ver qual ela mais se adapta, né? E assim, a gente não tá aqui entrando nesse mérito se você tem que escolher o médico ou não baseado no Instagram, mas o Instagram é mais uma maneira, é mais uma forma que você tem de mostrar o seu trabalho. Acho que talvez a melhor forma de mostrar seu trabalho é na prática, no dia a dia, em contato com o paciente e naturalmente ele se tornando uma indicação. Mas você tem que pensar que no Brasil, com 200 milhões de pessoas, você não vai conseguir mostrar seu trabalho para todo mundo individualmente. Então, hoje a rede social, o Instagram, o YouTube, tantas outras,
são mais uma forma de você mostrar quem você é. E não só o seu trabalho, né? Porque eu acho que hoje, pelo menos quando a gente pensa num profissional, quando você entra no Instagram dele, você não quer só saber se ele sabe o conteúdo técnico. Você quer saber da vida da pessoa, você quer saber os princípios dele, se esses Você tem que se princípios estão... identificar com Exato. aquela Criar uma pessoa, conexão, né? né? Você já- Eu acho que... E aí você já chega conectado. Você já Uhum. sabe mais ou menos a história daquele profissional, já sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, puxa um papo, às vezes, de alguma viagem no consultório. Não Engraçado esse adianta. negócio que você falou, eu vi essa questão da blogueira, e eu tenho um grupo das minhas amigas de faculdade, nós somos 11 amigas, todas médicas, e aí uma amiga precisava de a indicação de um gastropediatra em Belo Horizonte para a filha dela. Ela é médica, ela é ginecologista, e ela queria uma indicação. Gente, vocês de Belo Horizonte, me passam uma indicação de um gastropediatra. E nós, um grupo só de médicas, o que as amigas fizeram, que são de Belo Horizonte? Mandaram o Instagram. Aí, ó. Mas é a história da Então, prateleira assim, e do estoque, que a Liris fala muito e falou Nossa, muito muito esse boa final de essa semana. analogia. É muito boa. É. Gente, não adianta. Não adianta a gente tentar bater de frente com algo que já é uma realidade pra gente. Então, assim, o Instagram é a prateleira. Você tá se expondo lá, as pessoas estão te vendo. E tem uma frase que um professor meu falava muito na faculdade, que é: quem não é visto não é lembrado. Isso faz muito sentido, porque se você tá lá, se você é o melhor profissional do mundo, e você tá lá recluso, escondido, o seu alcance, ele vai ser menor do que se você estiver lá na prateleira do supermercado, né? Se expondo para as pessoas. E o padrão de consumo das pessoas mudou, né? É uma coisa que vale muito a gente refletir sobre isso, porque pensa que a nossa geração, ela foi convertida ao digital. Sim. Só que a próxima geração, ela já vai ter nascido digital. Uhum. E aos poucos esses números têm chegado. Recentemente eu vi uma pesquisa que hoje 40% das pessoas não pesquisam mais restaurante no Google. Elas pesquisam no Instagram e no TikTok. Por quê? Porque é uma mídia visual, você consegue ver vídeo, você consegue ver aquelas fotos mais instagramáveis. Que, pô, eu não sei vocês, mas, cara, eu não gosto de ver foto do TripAdvisor. Parece que as fotos são piores lá, né? Exatamente. E é igual ver cardápio do restaurante. Né? Exato. A gente não vê mais cardápio. Não. A gente abre o Instagram do E restaurante. escolhe o prato Eu mais bonito. sempre faço Não, e às vezes você isso, já chega com um prato decidido. E você me fala, isso que eu ia não olho o falar. cardápio, eu quero isso aqui, ó. Eu já mostrei pro garçom, eu quero esse prato aqui, ó. Qual que é esse Ah, mas prato? esse aqui tem. Mas eu quero esse. Exatamente. É exatamente Então, isso. o padrão de consumo das pessoas mudou, o padrão de consumo de informação e o padrão de comportamento. E isso ainda vai reverberar. Eu acho que a gente ainda nem começou essa nova onda que tá ligada à rede social e o posicionamento do médico. Eu acho que é muito legal, a Laura traz um baita exemplo aqui, porque, pelo que eu entendi, você começou produzindo um conteúdo muito voltado para o estudante de medicina, para o residente e tudo mais. E hoje você traz uma informação que é mais aberta, né? Mais para o público acabou geral. mudando um pouco, assim. E como que isso te ajudou? Ah, sem dúvida, me ajudou muito, assim, mesmo tendo essa mudança, sabe, hoje eu tenho muito essa questão, até me surpreendi lá no ingresso, porque hoje o meu Instagram, ele é muito mais voltado para a informação para as mães, as famílias, os meus pacientes, do que para a parte acadêmica, mas lá no ingresso eu vi o tanto de pediatra que me segue mesmo sendo voltado para isso. Então, assim, a informação tá lá, ela não tem que ser voltada só para a mãe. Então, assim, se eu falo sobre epilepsia, tanto a pediatra, tanto o médico, tanto a mãe vão querer saber aquela informação. Exatamente. Então, acabei saindo um pouco dessa parte de currículo, residência, dia a dia da residência, para mostrar o meu dia a dia de consultório, de mestrado, do que a parte mais acadêmica, mas eu continuei vendo que tem espaço para os dois públicos. Tem espaço para o residente de pediatria, para o pediatra, que quer saber um pouco sobre neurologia infantil, mas o espaço também para as mães verem o conteúdo. Você é a Laura neuropediatra, mas você é a Laura neuropediatra para as mães dos seus pacientes e você é a Laura neuropediatra para os seus colegas que ainda estão na pediatria, que já são pediatras. Então, por exemplo, eu já discuti caso com você. Sim, exatamente. Porque para mim você também é uma referência. Para suas mães você é uma referência, para os colegas você é uma referência. Então acaba que a gente é uma pessoa só, né? E antes de ir para Patos, no final da minha residência, eu comecei a falar, tô finalizando a minha residência, vou abrir meu consultório, em breve vou estar em Patos. E eu vi o tanto que isso sofreu uma influência boa na minha vida. Isso aí muda muito. Sabe, eu saí lá de São Paulo, lá de Ribeirão, para ir para Patos, abrir um consultório lá na Cara Dura, e de repente ver retorno graças ao Instagram. Tipo, nossa, a Neuroped voltou para Patos, vou lá marcar uma consulta com ela. Exatamente.
você tem que gerar consciência nas pessoas. Nada adianta você ter o seu melhor trabalho guardado ali num tesouro Exatamente. no fundo do mar. A gente também falou muito disso no ingresso, né? Você tem que mostrar para as pessoas o que você tá fazendo. A Camila falou muito disso. Se você não mostrar para as pessoas que você é neuropediatra, onde você tá atendendo, elas não vão saber. As pessoas não são obrigadas. Ali eles falam, na verdade, com amor. As pessoas não são obrigadas a saber da nossa vida, não são obrigadas a saber exatamente o que a gente tá fazendo. Se a gente não falar. Exatamente. Uma coisa que ela falou que eu achei incrível foi essa questão de, igual, eu morei sempre em Patos, tenho meus pais lá. Então, a cidade pequena, não é tão grande. Então, muita gente me conhece. Muita gente conhece meus pais. Então, é aquela coisa, né? Que Laura? Ah, a Laura, filha do Teutônio. Então, no interior sempre tem isso, né? Quem é? Qual Laura? Ah, a Laura, filha do Teutônio. Então, claro que essa é uma imagem que eu tenho muito orgulho de ser filha do Teutônio e da Maria Luísa, mas eu também quero criar a imagem, a Laura, neurologista infantil, pediatra. Então, assim, tirar só a imagem de que eu sou filha dos meus pais e por eles serem bons médicos, alguém tem que consultar comigo. Não. Então, isso o Instagram me ajudou também. Mostrar para as pessoas que estão lá no meu consultório todo o caminho que eu percorri. Saí de casa com 15 anos, fui morar fora, fiz 2 residências, estudei, me esforcei, tenho o meu currículo. E agora eu tô lá por mérito meu. Exatamente. O pai médico não te garante a vaga na residência, o mestrado, a qualificação profissional. E nem o tato com as redes sociais, né? Exato. Porque pelo que você contou, é bem o contrário. Bem o contrário. Meus pais nem têm redes sociais. Meu pai tem pavor até hoje. Ele sabe hoje o valor da rede social, mas ele mesmo pede, filho, eu não quero aparecer, não coloca foto minha. Ele não gosta, sabe? E tudo bem. E tudo bem, né? A gente respeita, o meu também não gosta de aparecer. E eu acho que, assim, é muito legal isso. Eu tava aqui pensando enquanto você tava falando, porque isso abriu muita porta para quem não é filho de médico. Antigamente, as pessoas que tinham já médicos na família tinham muito mais facilidade de se inserir no mercado do que quem não tinha. Exatamente. E eu acho que a rede social trouxe muito isso também. Eu sou a primeira médica da minha família. Então, imagina, sair de Joinville, praticamente interior de Santa Catarina, vim pra cá, pra São Paulo, na cara e na coragem mesmo, na raça, sabe? Fazer residência, começar consultório ainda na segunda residência. E mesmo assim, o Instagram também me trouxe muita ajuda com relação ao consultório, com relação, enfim, a crescer mesmo, a incentivar pessoas, que hoje em dia é o que eu mais gosto de fazer, gosto de usar o Instagram pra isso. E eu acho que eu fui, sei lá, 20 anos atrás, se eu tivesse me formado há 20, eu não teria essa oportunidade de fazer tudo que eu tô Seria fazendo. mais difícil, né? Muito mais difícil. Eu acho que é legal que a gente tem que ir se adaptando com a realidade que existe hoje, cara. Isso vai mudar. Exatamente. Aí daqui a pouco, mas saudade da época que o Instagram funcionava, agora vai ser a nova rede, TikTok, sei lá. Cara, não adianta você ficar batendo cabeça ali com, mas se fosse assim, mas se eu tivesse, mas se meu pai... Cara, vai lá e faz o seu, sabe? Vai lá e garante o seu, constrói o seu. E na hora que a gente tiver filho, vai ser isso também. Nossa, minha mãe, era na época do Instagram. Então, nossa, assim, lembra lá atrás do Instagram. Nossa, olha os vídeos aqui, que vergonha, esse post aqui. Não tinha nada no metaverso, minha mãe desatualizada. Exatamente. Vai ser muito louco a gente ver. Afinal de contas, a capacidade de a gente se adaptar bem às situações também é uma soft skill, né? Também é uma... A gente também precisa ter isso para viver melhor, digamos assim. E falando em adaptação, queria ver um pouco mais dessa rotina sua ali na residência. Então, Instagram, mestrado, a residência, que por si só já é um baita desafio, e ainda um casamento ali para organizar. Como é que você fazia aí esse malabarismo de horários? Como é que você se planejava? Como é que era seu dia a dia? Agora a gente vai trocar figurinhas de casamento. Agora é a parte boa. Agora é a hora que eu e a Gabi... Eu vou sair, pessoal. Obrigado pelo podcast. Muito bom. Mais um episódio encerrado. Vai ter almoço só pra falar de casamento e viagem. Meu Deus do céu. Eu não trouxe minha carteira aqui, gente. Esqueci, perdi. Nunca mais me encontrar. A curiosidade, meu marido também é médico. Ele é ortopedista, especialista em ombro e cotovelo. E nós estamos juntos há 12 anos. Caramba. Então, assim, foi um planejamento também. Ele é do interior de Minas, João Monlevade. Os pais são médicos, as irmãs são médicas. E ele, assim como eu, também tinha essa questão de querer voltar para a cidade dos pais. Só que há vários anos atrás, a gente sentou e já com o planejamento de ficar juntos e resolvemos, não, nós vamos para Patos.
Tanto que ele é mais velho que eu, ele está em Patos há muito mais tempo do que eu, porque ele acabou Olha que residência antes legal. de mim Olha. e foi pra lá. Falou, preciso começar, vou começar onde a gente vai ficar. Então, ele já mora lá, já tem um tempo. Eu voltei esse ano. Ele tá lá, acho que tem uns 4, 5 anos já. Olha. E aí, a gente falou, beleza. E aí, quando que a gente vai casar? Até isso a gente falou, não, vamos pensar direito, né? Não dá pra, tipo, casar em qualquer época da vida. Sim. E aí, a gente falou, então, não vai mudar muita coisa pra gente. A gente já tava morando junto, com um relacionamento muito bem estabelecido. E aí, eu falei, amor, eu quero casar no final da residência. Que aí a gente casa, começa a morar junto mesmo, na mesma cidade, vai ser ótimo. E graças a Deus, né, deu tudo certo, mesmo dentro do cenário da pandemia. A nossa data foi a nossa data mesmo, a gente não teve que adiar, nós casamos em abril desse ano. E a gente, assim, isso vai depender muito de casal para casal, mas no meu contexto, quem organizou o casamento fui eu, né, amor? No meu contexto vai ser exatamente da mesma Então, assim, maneira. a missão do meu marido era comparecer ao casamento. Não, agora eu vou defender os homens, a missão do marido também é planejar o pedido. Não, e assim, o meu planejou também, arrasou. Inclusive, vocês podem juntar vocês dois e fazerem uma mentoria sobre como. Porque ele realmente, nisso, ele foi fantástico. Ele te pediu em casamento na Turquia, né? Na Turquia. Aí, amor. Te falei, Capadócia. Capadócia, balões. E aí eu falei, vou começar a planejar. E assim, uma coisa que eu já, trocando figurinhas mesmo, realmente uma cerimonialista boa faz toda a diferença. A gente optou por casar na praia, fora, e a gente optou por pegar uma cerimonialista de lá, que sabia nosso contexto, sabia nossas dificuldades de ir lá. Então, nós fomos 2 vezes lá, só. Então, assim, uma vez para definir o local, outra vez para fazer a degustação, enfim. Quando vocês começaram a planejar o casamento? Uns 2 anos antes. 2 anos antes. Tinha acabado no meio de entrar. do caos ali da residência mesmo. Tipo, entrando, falando, vamos começar Caos a de planejar. residência, pandemia. Então, isso que eu queria saber. Como é que você fazia, assim, sua gestão de tempo? Você dividia, sei lá, por caixinhas? Então, agora de manhã eu vou fazer só casamento. É aquela coisa que eu te falei. Eu também nunca tive muito malabarismo ali, né? Isso. Uma bola pro alto e a outra na mão. Uma bola hoje no tem alto, reunião. Hoje eu preciso resolver isso. E a minha cerimonialista, ela ficava muito no meu pé. Laura, você tem que resolver isso. Laura, não deixe isso. Não esquece isso. E eu falava, eu preciso ser assim. Eu sou aquela pessoa que precisa ser lembrada também. Entendi. E aí, eu sempre programava. Hoje eu tenho reunião do mestrado. Então, hoje eu não posso ter nada do casamento. Esquece casamento. Tchau, casamento. E aí, eu focava no mestrado. Aula, prova do mestrado, prova na residência e pronto. Aí, aquilo passava, eu ligava pra Raquel, minha cerimonialista. Beijo, Raquel. Raquel, tô livre. Vamos resolver? Bora resolver. E aí, ela se virava ali nos 30 também pra, no tempo que eu tinha, resolver as coisas sobre o casamento. E a gente vê que vai chegando no casamento, a gente vai entrando numa loucura, assim. Muito, né? A gente acha que casamento é decoração, buffet, fotos e banda. Acabou. Vamos lá, casar. Não! Quando você organiza qualquer evento, é são desesperador. coisas que você nem sabia que precisava. Muito bom foi gravar esse podcast, assim. Muito! Eu já tô me preparando aqui mentalmente. Já. Se prepare. Se prepare. É tipo assim, tem hora que ela te manda fechar uma coisa que você fala assim, que isso? Porque eu tô... Da onde veio esse negócio? Exatamente. Nem sabia que isso aqui existia. Então, foi coincidindo assim, final de residência, que eu tinha que fazer minha mudança, abrir meu consultório, finalizar as coisas lá em Ribeirão, começar tudo em Patos, e meu casamento estava ali. Ou seja, minha amiga, se você não endoidou, né? Nessa agora, época, exatamente. Agora tá em casa. Mas é legal ver como ela fazia, porque faz todo sentido o racional que ela se organizou. Sim. Tem até um nome dessa técnica, que chama batching. Quem fala muito disso é o Tim Ferriss, no 4 Hours Work Week. E aí ele realmente fala disso. Tipo, é muito ruim você, por exemplo, sei lá, você tem uma manhã livre. Aí você 1 hora casamento, aí 1 hora mestrado, aí 1 hora residência, aí 1 hora, sei lá, Instagram. É muito melhor você agrupar tarefas que são, vamos dizer assim, comuns, semelhantes. É isso que eu porque aí o seu modo de pensar daquela tarefa é um só. Tipo, casamento. Então vamos resolver aqui o arranjo de flor, o buffet, não sei o quê, a banda, danana. E lá dentro da cabeça você faz um check. Exato. Sabe? Foi. Exato. Mesmo porque o nosso cérebro, ele não é programado pra pensar 1 hora em cada coisa, né? Em temas completamente diferentes. Então, se você entra num flow e vai e resolve, é muito mais fácil de você organizar o resto da sua vida. Inclusive, vou dar uma dica de produtividade aqui que eu uso e que, cara, mudou minha vida, que é em relação ao WhatsApp. Cara, o WhatsApp, ele é uma ótima ferramenta, mas ao mesmo tempo ele pode ser um inferno na sua vida. Sim.
Porque toda hora chega, muito fácil, muito disponível, você manda uma mensagem. E eu A vejo gente que muita é gente, pediatra sabe né? bem, né? Que chega muito. Chega muito. eu vejo muita gente que recebe muita mensagem, seja pela medicina, por outro projeto, e aí toda hora chega uma mensagem, a pessoa vai lá e responde. Chega uma mensagem, a pessoa vai lá e Não responde. dá. E aí sabe o que que acontece? Você comete um grande erro, porque você não constrói a sua própria agenda. Você se torna a agenda dos outros. Exatamente. Então, uma coisa que eu aprendi que mudou a minha vida em relação à produtividade foi, cara, beleza, tá chegando um monte de mensagem. Se for alguma emergência, alguém vai me ligar. Eu Então, sempre tipo, penso isso também. alguém vai me ligar e aí eu vou saber que precisa ser resolvido. Mas caso não seja uma emergência, eu vou parar um momento e aí eu vou respondendo as mensagens. Porque senão, cara, você não consegue fazer nada no seu dia a dia. Você não consegue criar, você não consegue executar, você não consegue pensar, porque a todo momento chega uma mensagem e se você tiver que parar a todo momento, você não... E eu falo isso até com as mães. Eu falo assim, olha, você vai me mandar mensagem. Meu celular tá aqui. É o meu celular particular. Eu vou te responder. Mas eu tiro um horário do meu dia Pra isso. para isso. Então, não espere me mandar mensagem e que eu vou te responder em 5 minutos. Às vezes Isso até não pode vai acontecer, por ser uma coincidência. surpresa positiva, mas a pessoa não pode contar com isso. Normalmente, meu dia é muito cheio, Sim. reunião, mestrado, consultório e vida pessoal mesmo. Então, eu faço isso tudo e chega no final do dia, eu falo, agora é a hora do WhatsApp. E A gente aí, faz a a mesma gente coisa lá em vai casa, né? responder. Então, assim, inclusive eu e meu marido, a gente chega em casa e fala, vamos responder. E respondeu, fim também. Tá respondido. Chega, E aí, exatamente. às vezes a pessoa já manda outra mensagem. Peraí, agora chega E também. em casa, eu e o Bernardo, como a gente também trabalha muito com rede social, os dois, a gente tem que se policiar muito e um cobrar o outro o tempo Infinito o todo. trabalho, né? Um Ontem à trabalho noite eu infinito. te falei, né? Ontem à noite a gente deitou na cama, os dois, cada um com o celular, vendo Instagram. Eu falei, amor, a gente não tá cumprindo a nossa promessa. Porque a gente tem as promessas, né? De começo de final de ano, pro próximo ano. E uma delas é não usar o celular quando a gente deita. Exatamente. Porque aquilo, primeiro, atrapalha o sono. Você, como neurologista, sabe muito bem disso. Então, atrapalha Bato muito essa tecla. Exatamente. Corta total a higiene do sono. Segundo, que é um tempo que a gente poderia estar ali, sabe? Conversando, falando do dia. Vida corrida, você quase nem vê a pessoa que mora com você direito. Então, acho que é um policiamento também que a gente tem que ter na nossa vida. Principalmente a gente que depende e trabalha muito com WhatsApp, Instagram, enfim, com todas as redes. Tem que fazer parte da sua vida, mas não pode ser sua vida. Exato. É aquele botãozinho ali de desligar, né? Tinha que ter essa opção, né? Porque às vezes você passa um dia inteiro ali nesse fluxo, nesse hábito ali de abrir o celular, checar o Instagram, abrir o WhatsApp, não sei o quê. Um vai levando ao outro, E né? aí no final do dia você mantém esse hábito, mesmo sendo o momento de você estar ali presente, descansando e tudo mais. É o ônus, né? De você ter todas essas facilidades. Mas eu acho que ter essa consciência já ajuda muito. Ajuda ter a demais. consciência de que a gente não pode deixar isso controlar a nossa vida também ajuda demais. E eu não tenho muito problema com isso. Igual você sempre fala, assim, eu sempre oriento muito bem as mães. Eu falo, ó, não tem problema, não é todo médico. Inclusive, o médico, ele não tem que passar o celular. Não é obrigatório, esse tipo de coisa. Eu passo o meu celular mesmo, eu só tenho um número. Eu não tenho separado. Também. É uma coisa que não funcionaria pra mim. Muita gente funciona, mas pra mim eu acho que não daria. Também não conseguiria. E eu sempre passo pra todas as mães. 100% das minhas mães que vão no consultório, meus pacientes têm o meu celular, têm o meu WhatsApp. Então, assim, não é um problema pra mim elas terem, mas eu oriento. Eu falo, E o combinado não sai caro, exatamente. né? Então, não tenho problemas com isso. Ah, mas nossa, muita gente pergunta, né, que a pediatria fica com esse receio da mãe. Pra mim, isso é muito bom. Eu fiz pediatria, eu fiz neurologia infantil pra isso também. Para ajudar. Senão, não adiantaria nada. Pode ser até um diferencial nosso, mas eu marquei o X certo e eu gosto disso. Então, faz parte da minha vida saber. Eu mando mensagem para as mães. Pra saber como tá, né? Eu mando também. Eu mando de domingo. Ontem eu mandei de férias, mas eu mandei mensagem ontem. Ai, fulano, tá tudo bem? Tudo bem? Então, melhorou. Assim, Isso faz toda a diferença, né? E eu acho que... Eu vou fugir aqui completamente da pauta, porque eu quero fazer uma pergunta que vai ser útil para mim e eu tenho certeza que vai ser muito útil pra gente, na verdade, e pra todo mundo que tá ouvindo. Hoje... Cara, o celular mudou a forma como a gente se comporta, iPad, tecnologia, tudo isso gerou um impacto ali. E a gente tem muito uma preocupação da nova geração vindo, principalmente os nossos filhos, como vai ser essa questão do uso de tela, da exposição. E aí eu vou fazer uma pergunta que é mais difícil ainda. Eu não vou falar o que você orienta. Você já me contou que você pretende ter filhos. Quero que você comente aqui como é que você vai fazer em relação a isso. Qual o seu planejamento em relação a isso?
Eu acho que o planejamento, às vezes, não sai como a gente quer. Eu sempre penso isso. Eu tô com 2 sobrinhos pequenos em casa, eles ainda não têm idade de ver tela, eles têm menos Qual de é a 2, idade pro pessoal saber? acima de 2 Acima de anos. 2. Até 2 anos, tela 0. E tela é tudo, tudo mesmo. Então, assim, é uma chamada de vídeo com a avó. Então, assim, é tela 0 mesmo a orientação. Não é uma orientação fácil no meio que a gente tá hoje. Até porque, ainda mais nós que trabalhamos com isso. Então, o filho tá ali, você tá lá no É o celular. exemplo, né? É o exemplo. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo com as mães. Não adianta você desligar a TV do seu filho para dentro do seu quarto, fechar lá e começar a assistir TV. Mas o meu planejamento, sem dúvida, é ser bem rígida nessa parte. Porque é algo que eu estudo muito, é uma área que eu gosto muito e que eu gosto de influenciar as mães muito sobre essa importância do uso correto, não é só quantidade, mas qualidade da tela que a gente está vendo. Mas eu tenho certeza que na hora que eu tiver filhos, difícil, é né? difícil. Eu Muda, sei que né? até porque eu vejo isso no meu dia a dia, com os Sim. meus sobrinhos, eu vejo isso com meus pacientes. A tela, hoje em dia, ela dá uma tranquilidade para os pais, dá um sossego, é algo que as crianças gostam muito, então elas pedem, mas todos os meus colegas têm, mas eu quero isso. Então eu sei dessa dificuldade, eu tenho noção disso, mas pelo menos, por exemplo, até a regra dos 2 anos, eu, pelo menos hoje, não tenho filhos É ainda, igual eu açúcar, planejo né? seguir. Eu tenho a mesma ideia na cabeça. A gente conversa muito disso em casa. Uhum. Apesar de filhos não estarem, tá, gente, no nosso planejamento, assim, pelo menos até o casamento Médio prazo sair, aí, um né? médio prazo, exatamente. Mas a gente conversa muito disso, porque a gente tem um casal de amigos. Eu e o Bernardo, a gente sempre brinca, né? Que nós somos 2 pessoas com uma idade X, não pode falar a idade no podcast, brincadeira, gente. Mas 2 pessoas aí com seus 30 anos, mas a gente tem a mentalidade e a saúde física de pessoas muito mais velhas. Não, meu marido sempre fala isso comigo. Fala, amor, você tem 89 anos, né? Exato. Então, os nossos amigos, assim, são pessoas que já têm aí alguns anos a mais que a gente, já tem filho, um monte de criança, a gente gosta muito disso. E a gente tem um casal de amigos que tem 3 filhos. E as filhas, assim, o mínimo de tela possível. Então, o restaurante sempre tem área kids, a gente sempre tá conversando, todo mundo junto Pintando, desenhando. pintando, brincando no avião, leva um monte de coisa. Elas estavam até me contando na semana passada, porque faz muita diferença. A Muita gente diferença. vê Não, a usar tela é muito diferença. mais fácil. Né? Muito. No final do dia E é não muito é mais Dá só- fácil. menos trabalho, é mais tranquilo, a criança vai ficar ali muito mais tempo sem te chamar. Então, eu entendo esse sossego. Tem muitas mães que falam assim pra mim, doutora, mas é o único horário que eu consigo fazer uma comida. É se eu entrego o iPad, sabe? É. Mas a gente não tinha isso há um tempo atrás. Então, assim, a gente precisa pensar nessa chance também, na importância a longo prazo desse Exato. uso excessivo de telas. É uma pergunta que 100% das minhas consultas eu faço. Pode ser uma consulta de epilepsia, pode ser uma consulta de crâniosinostose, que eu vou perguntar, mãe, e o tempo de tela? Aí elas falam, é muito engraçado, né, que vem as caras. Dá uma, Meu Deus, então. então. É uma coisa de perguntar, e a dieta? E aí você pergunta assim, e o que ele tá vendo? Então, assim, muito, por exemplo, essa questão pandemia, né? Então, as crianças ficaram Nossa, muito tempo na frente desafio, da né? tela. Muito tempo. E a gente tá aí, vendo as consequências disso agora também, né? exatamente. E aí começa, tá muito ansioso, tá indo pra escola. Aí você pergunta, quanto tempo de tela? 5. O que assiste em casa? Só jogo de luta. Não tô falando que não pode, eu falo, não tô proibindo. Né? Então, assim, chega um menino de 12 anos dentro do meu consultório, se eu proibir o Fortnite dele lá, ele vai acabar comigo, não vai querer voltar no meu consultório nunca mais. Mas eu falo, olha, tem que fazer outra coisa. E a bicicleta, e o esporte. Você precisa orientar, né? Nosso papel. Exatamente. Eu tenho minha chefe do CTI pediátrico de Belo Horizonte, muita gente vai conhecer ela, a doutora Filó. A doutora Filó, ela fala muito assim, tem muita coisa dentro do meu consultório que eu consigo organizar com o paciente. Anda uma hora de bicicleta, faz isso, tenta estudar uma horinha, mas uma coisa que eu não negocio, atividade física. Não pode mesmo. Faz todo sentido, né? Eu não negocio também, não. Então, assim, eu sei que a gente sempre planeja uma coisa antes de ter filho. E não é só tela, muita coisa que a gente planeja. O bico, a chupeta, né? Mamadeira, higiene do sono. higiene, exatamente. E a hora que a gente tem, a realidade é completamente diferente. Mas eu acho que, principalmente na questão da tela, por ser algo que eu estudo tanto e eu vejo tanto os malefícios dela,
eu quero ser um pouquinho mais rígida mesmo com meus filhos. E eu Não, espero tem que conseguir. ser. É uma É. construção, né? Porque a É. gente sabe do impacto. É a mesma coisa que, sei lá, a galera lá. É difícil comparar, mas coisas novas que foram surgindo que a gente não tinha tanta noção do impacto, sei lá, um cigarro da vida Sim. que na época que É. surgiu ninguém se fazia ideia. Hoje é muito óbvio, tipo, Sim, sim. Uhum. cigarro, cara, pelo amor de Deus, não. Agora, na época que surgiu, o pessoal não tinha noção. E a Exatamente. tela é uma coisa recente na E que nossa. parece inofensiva, né? Ela Exatamente. estimula. É. Ah, mas é É- só desenho educativo. É educativo. É, tipo, vape agora também, que é outra epidemia que a gente tá Sim. vendo. Cara, a gente não sabe o impacto disso e a gente nunca vai se arrepender de não ter exposto a tela. Exatamente. A gente nunca vai se arrepender de, cara, a pessoa não vai ser menos envolvida porque ela assistiu menos Galinha Pintadinha. Exatamente. Mas, no final, isso pode ter um impacto aí. Jogos de importante. tabuleiro. Esses dias eu pedi a uma mãe. Mãe, compre um jogo de tabuleiro. Ela, onde? É. Onde que eu vou encontrar um jogo de tabuleiro, Ah, doutor? mano. Encontra. Aí eu falei, encontra, joga lá no Mercado Livre, joga lá que Encontra. você vai encontrar. Eu te garanto que você encontra. Boa. Eu acho que é legal a gente trazer esse assunto aí. Bernardo Porque... adora falar disso, É, porque porque- tela na nossa casa é uma coisa Não, muito, e eu já tô muito, preocupado muito com isso, presente. porque a gente, E ele se a gente preocupa, usa sabe? muito. De verdade. Cara, eu sou tarado da tela. Eu acho que esse tipo E de. não É o adianta seu celular. filho ficar Não, ali O celular É o com iPad o computador com a tela e o compartilhada. iPad. E aí, imagina. e o tipo assim, fone, o e aí... exato. Então, tipo assim, eu fico pensando, cara, como é que eu vou fazer? Acho que aí entra o escritório que a gente vai ter que resolver. Mas isso aí é um desafio lá pra frente. E falando em lá pra frente, conta pra gente um pouquinho dos planos futuros que você tem, Esse, né? além de filhos. Que eu acho que é um baita plano, né? Baita plano. Então, eu mudei recentemente para minha cidade, né? Que eu nasci em Patos de Minas, onde meus pais, meus irmãos moram também. E assim, abri meu consultório. Atualmente eu trabalho em 2 hospitais. Lá em Patos tem essa questão de o consultório ser dentro do hospital. Tem muito interior que às vezes é assim. Então, estou reformando meus consultórios ainda, iniciando essa nova etapa aí. Atendo também pronto-socorro, questão de urgências em CTI, mas atualmente só na área da neurologia infantil. Eu acho que a gente acaba sempre sendo pediatra, mas hoje eu atuo dentro da neurologia infantil. Acabar meu mestrado, que está no finalzinho, graças a Deus, faltando pouca coisa. Já concluí todas as aulas, tudo, estou só precisando acabar de escrever algumas coisas, eu defendo até o final do ano. Ter filhos também está dentro do nosso planejamento e seguir, principalmente nessa área profissional. Quero muito, gosto muito, igual a Gabi, de dar aulas. Então, uma coisa que lá em Patos já tem a faculdade. Vamos ver se novas portas vão aparecer nessa questão também. É a Unipan, né? A faculdade do Vitão. É, Isso, Unipan, verdade. Unipan, exatamente. Cara, a turma toda de Patos. Muita gente de Patos Patos. vai Enquanto dominar. ela falava, eu tava pensando na quantidade de pessoas Exatamente. que eu conheço atualmente de Patos que de são de Minas. Patos de É Minas bizarro. mesmo. É bizarro. E assim, eu gosto muito de expandir, não ficar só dentro do consultório, sabe? Então, assim, hoje eu quero expandir principalmente para essa questão de neurodesenvolvimento, autismo, transtorno de déficit de atenção, que é as minhas queixas principais dentro do consultório. Lá em Patos ainda a gente tem uma dificuldade de profissionais dentro desse meio. Então, ajudar as mães, fazer grupos, incentivar, enfim, muitos planos. E a longo prazo, novamente, mas eu ainda vou colocá-los todos em prática. Vai, com certeza. Boa. E a gente tem uma tradição aqui, já caminhando pro final do podcast, que é, a gente sempre pede pro convidado indicar um livro pra audiência ler. Não precisa ser um livro de medicina, mas um livro que te impactou, um livro que talvez te trouxe alguma sacada, alguma coisa que você colocou em prática na sua vida. Eu vou indicar um livro que foge completamente, eu acho que muita gente está esperando que eu indique, de questão de pediatria, neurologia, mas foi e ainda é um dos meus livros de cabeceira, eu li ele algumas vezes, mas ele fala muito, também um pouco da minha história, assim, que é o Holocausto Brasileiro. Eu fiz faculdade em Barbacena, eu tive essa questão, manicômio, né? Exatamente, Caramba, eu tive que essa massa. questão de sempre gostar da área da psiquiatria infantil. Então, a neuroinfantil e a psiquiatria infantil atuam muito juntos. Inclusive, um dos meus melhores amigos, o Daniel, ele é psiquiatra. O nosso consultório é um na frente do outro. A gente troca muita figurinha também. Então, eu tive
a psiquiatria, essa parte sempre fez muito parte da questão da medicina. Então, fala um pouco da minha história também. E eu acho que todo mundo devia ler o Holocausto Brasileiro. Fala sobre a história do manicômio judiciário de Barbacena e traz imagens e histórias muito impactantes sobre a história e sobre essa mudança, assim, da história das doenças, transtornos mentais até os dias de hoje. Então, essa é a minha dica. Baita Incrível. indicação. E a história ensina muito, né, pra gente, né? Eu acho que a história ensina muito, principalmente o que não fazer, né? Exatamente. É bem impactante. Tem muita imagem, então é bem legal. Boa. E a segunda indicação que a gente pede pro nosso convidado é sempre deixar aqui um próximo convidado que ele gostaria de ver no DesconstruCast. Eu vou indicar uma colega que formou em Barbacena também. Atualmente, ela é R2 de clínica em Belo Horizonte. E ela quer fazer endocrinologia. As provas dela são esse ano. Que é a Tamara Teixeira. Acho que Nossa, eu sei quem é. Ela foi minha aluna. Mentira! Ela é incrível. Ela é incrível. Ela é incrível. Então, assim, falando de redes sociais, Nossa, organização, super. Não sabia que vocês tinham sido... Gente, o Instagram dela, que ela, tipo, você começa a seguir ela, você quer malhar, você quer fazer dieta. Um baita exemplo, né? Exatamente. E assim, ela ensina muito sobre isso e muito sobre a questão do estudar também, sabe? Do tanto que as mudanças na vida dela trouxeram impacto. Nossa, que então, legal. a minha indicação hoje é da Tamara. Eu acho que o Instagram dela, a rotina dela, o jeito dela de energia, de lidar com a vida, ela fala muito sobre Deus também. Então, impactam muitas pessoas e eu acho que ela pode trazer muita coisa legal pra Já está convidada, viu, Tamara? Convidadíssima, Tamara. Vou te puxar aí, tem seu contato, vou te perturbar pra você vir aqui pra São Paulo gravar com a gente. Muito bom. E, Laura, pra gente fechar, onde é que a gente encontra nas redes sociais, pro pessoal que acompanhou a gente aqui no podcast? O meu Instagram é neuro.ped, é meu Instagram profissional, coloco muita coisa da minha vida em geral também. Me sigam lá, falo muito sobre neurologia, muito sobre pediatria também, sobre essa questão acadêmica, mas principalmente na parte da minha rotina mesmo. Boa. E Muito você, bom. amor? @DRA Gabriele Araújo. E no @pediatra de consultório também. E agora no YouTube, gente. Pediatra de consultório no YouTube. A gente vai começar aí a movimentar as coisas por lá. Muito bom. O meu é @Bernardo Preste no Instagram. Mentoria Residência no YouTube. E no TikTok, @Bernardo Preste também. E no podcast, não deixem de acompanhar a gente aqui Por também. favor. @desconstrucast.podcast no Instagram e no YouTube, Desconstrucast. E no Spotify também, né? Ativem as notificações. A maioria do vocês, pessoal vem no Spotify, né? Vocês serem atualizados aí quando a gente lançar episódio. Toda terça, 7 horas da manhã, tem episódio novo. Bom lembrar, né? E é isso aí, pessoal. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui até o final. Terça-feira que vem tem mais Desconstrucast, então não deixa de ativar aqui as notificações, colocar para seguir, que aí você recebe toda terça-feira Um lembrete. push do E obrigada, Laura. Obrigada a de verdade. vocês. Muito Nossa, obrigado, um prazer Laura. mesmo. Muito Foi conhecimento incrível. compartilhado. É um bate-papo, né? Pois já é, tava pois é. nem vi que eu tava Só gravando. faltou a cerveja aqui. E a gente ainda vai trocar muita figurinha. Ô, É vamos. isso. Né? Muito Valeu, obrigada, pessoal. gente. Tchau, tchau. Até a Obrigada, próxima. Gente, beijo.